Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma etapa do estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Hoje, dia 16 de setembro, e rogamos de início, como sempre fazemos, as bênçãos de mais alto, que os espíritos amigos, orientadores espirituais possam nos amparar a todos, para que o estudo seja proveitoso a todos nós, de alguma forma possa contribuir para a nossa melhor condição de vida, de entendimento sobre a vida. Deixo o meu abraço, meus votos de muita paz a todos aqueles que acompanham esses vídeos em outros dias, outros horários. Que Deus abençoe a todos. Esse estudo nós realizamos todas as segundas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook e Instagram, no meu perfil Paulo Eduardo Sampaio, e depois deixo os vídeos disponíveis em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio também. Lá ficam arquivados por playlist, tem playlist para cada tipo de estudo realizado, além de algumas palestras também, tá legal? Então fica aí, né, a oportunidade de estudo, tem outros estudos lá também no canal, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tem estudo parcial das obras de Emmanuel, coleção Fonte Viva, tem um estudo do Evangelho de Mateus, que estamos em andamento também, né? Estudo do livro Nosso Lar, que concluímos há pouco, né? Nessa sequência aqui do estudo da série André Luiz. Tá legal? Então deixo aqui o meu abraço fraterno, meu boa noite às amigas, aos amigos que já estão conectando conosco. A Romilda Martiniano aqui, a Débora Medeiros, boa noite. Pessoal aqui também no Facebook, a Iranizo Catelli Gaspar, a Odete Oliveira, a Rafaela de Cunto, a Isabel Costa, Edna Markovics, aqui também a Silvia Guerra, Diego Romão, Márcia Lima. Quem mais aqui? Que legal. A Solange Fontoura, muito bem-vinda. Aqui a Regina Souza também conosco, Rafael Ducati, a Zuleide Carvalho, que assim seja, Zuleide. Maria Isabel Rubatino, Anderson Tavares, a Lise Anabelle aqui também no Insta, muito boa noite. A Pri aqui também no Insta, a Eva Santos, boa noite, Eva. Amigos e amigas demais que aí estão também, muita paz a todos, muito bem-vindos. E vamos então para mais uma etapa aí do estudo, né? Hoje vamos ver o capítulo 3, intitulado No Centro de Mensageiros. Começa a ficar bastante interessante, né? Já entrando bem no tema aí do livro. Diogo Guinho, tudo bom, Diogo? Muito boa noite, bem-vindo. Então, meus amigos, só relembrando, né, que agora a gente não fecha o capítulo, para não ficar preso aí a um capítulo certinho, a gente leva o estudo com mais tranquilidade, né? E se não deu para concluir o capítulo, a gente para, né? Dentro aí de 1 hora de estudos. Então, na última semana, nós interrompemos o estudo no início do capítulo 3. A gente estudou o capítulo 2 e começamos o capítulo 3. Não sei se todos estavam, né? Mas aqueles que aqui estavam vão se recordar. A Vera Lúcia aqui chegando também, a Rose aqui no Insta, boa noite, muito bem-vindas. A gente sempre dá uma enrolada aqui de começo para dar tempo de mais amigos e amigas conectarem, né?
A Silvia Amara Rocha também, muito boa noite. A Ercília Machado, a Fabiana Watanabe, muito boa noite a todos. Então, vamos recordar aqui. Na reunião passada, nós falamos no início do capítulo 3 que André Luiz estava conversando com Tobias, né? E eles já estavam a caminho do centro de mensageiros, porque o André Luiz iria procurar Aniceto, que seria então o seu instrutor espiritual a partir de então nesse novo trabalho. E Tobias explicava para André Luiz que ali naquele lugar, né, no centro de mensageiros da colônia Nosso Lar, ali se preparavam centenas e centenas de trabalhadores para vir à Terra, né, em trabalho na mediunidade, na doutrinação, na oratória e vários outros trabalhos. Também os espíritos desencarnados ali se preparavam para atuar como guias espirituais, orientadores, né? Então, assim, vários trabalhadores ali se preparavam e anualmente, ele diz, dali partem, né, centenas, milhares de trabalhadores para vir à Terra em trabalho. Tudo bem, Celso Moreira? Muito boa noite, meu amigo. Matilde Porto também, boa noite. E aí, então, amigos, nós vamos dar sequência aqui, quando ele comentava, né, que lá se preparavam esses trabalhadores, e o Tobias disse assim: tarefeiros do conforto espiritual encaminhavam-se para os círculos carnais em quantidade, encaminham-se, né, para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Aí o André Luiz diz: que me diz, segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Então veja, a pergunta de André Luiz mostra a inexperiência dele até então, né? Porque ele não era ainda experiente em trabalhos dessa natureza. E a pergunta dele demonstra essa inexperiência porque ele não tinha noção de como era. Ele imaginou que, como lá se preparam muitos trabalhadores, tem todo um trabalho de preparação muito bom, né? Preparam-se assim de uma forma, vamos dizer assim, completa, né? Uma preparação muito boa que tem no mundo espiritual. Então ele pergunta se aqui no mundo, então, esse trabalho de natureza de comunicação estaria muito adiantado em virtude da grande preparação. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, meu caro André, que essa preparação, não constitui ainda a realização propriamente dita. Então, entenderam? Ele quer dizer assim: a preparação é perfeita, mas não quer dizer que a preparação vá ter a realização de acordo com a preparação. Em outras palavras, aqueles espíritos preparados para o trabalho no mundo espiritual nem sempre realizariam aqui na Terra de forma satisfatória o trabalho. Então, todo aquele investimento de preparação no mundo espiritual nem sempre tem a correspondente realização do trabalho. Vocês entenderam? Nem todos realizam de acordo com as expectativas. Inclusive, ele vai dizer a seguir, né, que são poucos que realizam, infelizmente. Então a gente percebe assim, grande preparação, grande trabalho de orientação no mundo espiritual e pouco trabalho realizado aqui em virtude, decorrente, né, da grande preparação. Não corresponde, né? A preparação, tudo indica que deveria ter muito mais trabalhadores realizando esse trabalho, mas nem sempre. Não por falta, entendamos bem isso, não por falta de preparo. Preparo é perfeito no mundo espiritual.
O que acontece são outras questões que nós vamos entrar aqui, né, os problemas de cada um, que acabam se desviando da tarefa a que se propuseram, certo? A Ruth Maria Diogo aqui também, muito boa noite, Ruth, bem-vinda. Que assim seja, tenhamos uma noite de aprendizado, muito bom. Bom, aí diz assim, o Tobias ainda dizendo, né? Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Olha, amigos, que frase triste de ler, né? Vamos repetir, milhares de mensageiros aptos, ou seja, lá no mundo espiritual receberam o diploma, né, de conclusão do curso, podia brincando, né? São aqueles espíritos que os orientadores disseram, ó, você está pronto para o trabalho, estão aptos, milhares. Aí ele diz, mas são muito raros os que triunfam. Então é uma minoria daqueles que foram preparados que vão realizar o trabalho a contento. É lamentável, né? A gente poderia pensar assim, mas esses orientadores não desanimam, né? Diante de tão pouco resultado positivo, poderia falar, não vale a pena, não vou treinar mais ninguém, né? O resultado é muito insignificante, mas estão eles lá persistindo, dedicando, mesmo que os trabalhadores aptos são poucos, né? Eles não desistem de nós, vamos dizer assim, né? A Ruth está lembrando uma frase de Jesus, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Interessante, né? Porque essa frase, que gera muita polêmica, né, Ruth? Não é que Deus escolhe, né, privilegiando alguém. É no sentido de que os escolhidos são aqueles que se esforçam, que se preparam, que se dedicam. Então, uma frase muito oportuna que a Ruth trouxe aqui, né? Para a gente relembrar, pensar nisso. Quem se prepara, quem se dedica e quem realiza, esses são os escolhidos, né? Pelo alto, para o grande trabalho. Enquanto outros, né, estão por enquanto chamados para o trabalho. Foram preparados, foram chamados, mas ainda não são escolhidos. A Edna está dizendo, infelizmente chegamos aqui, damos lugar ao egoísmo e ao orgulho. É bem isso, né, Edna? Muito bem colocado. Sabemos que são as duas maiores chagas, né, da humanidade, que nos atrapalham em muito o progresso espiritual. Bom, aí continuando ele diz, alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. Então, ou seja, raros triunfam, né? Um pouco deles consegue uma realização parcial, ou seja, não cumpre tudo aquilo que era esperado, né? Realiza uma parte, realiza de uma forma imperfeita, realiza um pouco, né? E muitos fracassam de todo. Vejam bem a colocação, muitos. Então, raros executam bem. Aí ele diz, alguns conseguem parcial e muitos fracassam de todo. Fica muito claro, né? A grande maioria fracassa. É para a gente pensar nisso, né? O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então, o serviço legítimo, ele está dizendo aqui, não é uma fantasia, né? Não é assim, só porque o Espírito se preparou, está garantido que vai chegar aqui e vai dar conta do trabalho. Não. Vai precisar aqui muito esforço, muita dedicação, né? Focar naquilo que realmente veio para fazer. E é esse um dos problemas, né? Auresina Santos conosco, Edson Fukuta, bem-vindos. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções.
Porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então vejam, muitos médiuns e doutrinadores partem habilitados para vir à Terra. Mas aí ele diz, né? Eles vêm com o propósito de ajudar na nossa renovação moral, né? Ajudar a humanidade com o seu trabalho, com aquilo que se prepararam. Mas é preciso renúncia e altruísmo. O que é isso? Deixar um pouco de lado os seus interesses próprios, que é a renúncia, né? Não ficar apenas analisando o que convém, aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto de fazer. Então o trabalho vai exigir um certo sacrifício, né? Essa renúncia de renunciar ao comodismo, renunciar um pouco ao lazer, né? Para poder se entregar ao trabalho. Então renúncia e altruísmo. Vejam bem, o que é altruísmo? Esquecer um pouco de si mesmo, né? Enxergar a necessidade dos outros à sua volta. Então, para que o trabalhador preparado no mundo espiritual dê conta do trabalho, é lógico que ele não pode ficar vendo apenas o que lhe convém em seus interesses, analisando se ele tem bastante descanso, se aquele dia ele pode ir ao centro ou não. Não, não deve ser nada disso. Deve ser uma tarefa de compromisso, né? De renúncia, de esforço, de dedicação, para que o trabalho possa alcançar, né, o êxito esperado. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Olha que termo pesado, né? Quando eles se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes. Então aquele trabalhador, né, aquele espírito que se preparou lá no mundo espiritual, está pronto para o trabalho, aprendeu tudo o que precisava, mas ele vem, não tem esse espírito de missão, de dedicação, de doação. Ele fica mais analisando a sua vida, os seus interesses, né? Eu vou dedicar conforme eu posso. Fica analisando muito essas questões, né, pessoais. Então, esses trabalhadores que não se entregam, né, de corpo e alma, ele chama aqui instrumentos inúteis. É pesado, né? Porque não está realmente sendo útil, né? Ele faz daquele jeito que quer fazer, ele não veste a camisa, como nós costumamos usar o ditado, né? Ele não se entrega de corpo e alma para o trabalho. Está vendo a carência à sua volta. Está vendo a necessidade espiritual também dos encarnados e não se dedica quanto poderia. Então é um instrumento inútil. Pegou pesado, né? Aí ele diz, há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e trabalhadores. Ou seja, médios e mediunidades. Não quer dizer que porque aquela pessoa tem mediunidade, que ele vai ser um bom médium, né? Ele tem a faculdade, mas o uso que ele vai fazer da faculdade depende dele. Assim como os doutrinadores, mesmo caso. Está pronto, está habilitado, sabe o que deve ser feito, mas ele faz se ele quiser e da forma como ele quiser, livre-arbítrio, né? Assim como a enxada, olha o exemplo bonito que ele compara, né? A enxada é o instrumento do trabalhador na lavoura, né? Ali na agricultura, nesse sentido. Agora, a enxada pode estar perfeita, amolada, afiada, pronta para o trabalho, mas se o trabalhador é preguiçoso, de que adianta uma boa enxada? Vocês entenderam que comparação bonita, né? Ou seja, médiuns, doutrinadores e todos os outros estão prontos, têm o instrumento necessário para o trabalho. O corpo está preparado para o trabalho, mas depende da vontade deles. Vão realizar bem ou não? Essa é a questão, né? Livre-arbítrio.
Deus não exige, Deus oferece condições. Agora, se vão realizar é outro problema, né? Deixa eu ver aqui a Zuleide comentando. Acho que quando chegam aqui, se encantam com os prazeres do mundo. Esse é um dos problemas, Zuleide, com certeza. Nós vamos ver aqui à frente, amigos, depoimentos muito interessantes. Logo a seguir, o André Luiz vai mostrar um capítulo dizendo assim, ele começa a relacionar, né? Cada depoimento de espírito que fracassou. Então, cada um deles vai contar por que fracassou. Qual foi o motivo que o desviou da tarefa. Um deles é isso que a Zuleide está colocando, né? Se encantam com os prazeres do mundo. A matéria exerce ainda um fascínio muito grande sobre esses espíritos. Recordando, né? Vamos fazer uma ponte aqui com o Livro dos Espíritos. Recordando quando Kardec estuda a escala espírita, lá entre as questões 100 e 113 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim, espíritos imperfeitos, somos nós, né? Predominância da matéria sobre o espírito. Agora, bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. E espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Quer dizer o quê? Nós, da terceira ordem que somos, estamos ainda muito sujeitos, né, à influência que a matéria exerce sobre nós. Isso que a Zuleide está colocando. São as chamadas más paixões. Todo esse fascínio que a matéria exerce sobre o espírito. Os atrativos, o prazer, né, o interesse, tudo aquilo que agrada aos sentidos, né? Então tudo isso muitas vezes nos desvia do caminho, né? Estamos prontos para o trabalho e muitas vezes nos perdemos pelos labirintos do mundo. Vamos seguindo então. Aí ele fala, pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Olha que interessante, né? A enxada é ótima, está pronta, está afiada, está perfeita. Mas se o trabalhador não tem interesse, deixa a enxada encostada, não faz uso dela, o que vai acontecer? Ferrugem. Ela vai enferrujar pela falta de uso, né? É um exemplo muito bonito. Assim a mediunidade. O médium tem a tarefa, o médium tem a faculdade mediúnica. Às vezes tem uma bela faculdade, acho que ele vai até comentar aqui. Não faz bom uso, desperdiçou a oportunidade, né? Aí ele diz assim acontece, ela já vai falar agora, assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, imagine uma pessoa que tem uma faculdade belíssima mediúnica, tem ali uma capacidade visível, né? Qualquer que seja o tipo de mediunidade, porque nós sabemos que tem muitos tipos de mediunidade, qualquer que seja ela, às vezes é uma faculdade maravilhosa, poderia fazer bom uso. Se o trabalhador não utiliza a faculdade, é lógico, né? Ele está desperdiçando essa oportunidade aí e vai fracassar, né? Tinha a possibilidade, não aproveitou. Amiga Sueli Nunes, tudo bem, Sueli? Muito boa noite, muito bem-vinda, viu? Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Olha aqui outro ponto importante. Então o trabalhador que vem no campo, né, da espiritualidade, se preparou, vem para desempenhar essa tarefa. Às vezes começam a surgir as primeiras dificuldades, a pessoa desanima. Só porque ela
se preparou para esse trabalho, ela pensaria que não teria nenhuma dificuldade, nenhum problema. No mundo de provas e expiações, não dá para esperar isso. Então a gente precisa estar ciente de que o trabalho com Jesus é estar pronto para a luta, né? Quer maior exemplo do que Paulo de Tarso, o grande divulgador da mensagem do Cristo? Paulo de Tarso viajava pelas cidades, né, levando a mensagem, a maior parte das vezes caminhando, centenas e centenas de quilômetros caminhando. Dormia às vezes ao relento, preso inúmeras vezes, açoitado, apedrejado, enfrentou o naufrágio, dormia às vezes em cavernas, se alimentava dos frutos que achava pelo caminho. Imagina se ele tinha boas condições de trabalho. E ele o que fazia? Louvava a Deus, agradecia cada dia pela oportunidade do trabalho. Então é isso que ele está dizendo aqui. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. Porque trabalhar com Jesus não quer dizer mar de rosas, não quer dizer caminhar em estradas preparadas e planas. Muitas vezes é caminhar entre as pedras, é escalar uma montanha, vai encontrar espinhos pela frente, né? Então a gente não é para esperar uma vida cômoda, é para entender que as lutas virão, mas é aí que a gente vai mostrar se estamos dispostos ao trabalho, né? Aí ele diz, esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então essas oportunidades mais valiosas são essas lutas mais ásperas que surgem no caminho desse trabalhador do Cristo. Vamos imaginar um médium, né? Aquele médium dedicado, começa bem a sua tarefa. De repente, no seu lar, pode surgir, como a gente vê muito isso, às vezes o cônjuge, ou às vezes um parente ali começa a implicar com a tarefa desse missionário. Começa a dizer por que ele tem que ir ao centro tantas vezes na semana, que ele está às vezes deixando a família, e reclama disso e daquilo, coloca obstáculos. Então, se essa pessoa não souber superar essas dificuldades que surgem, não é um trabalhador que está preparado. Porque é preciso enfrentar as dificuldades, saber que nem sempre será fácil. Quantos trabalhadores que nós vemos, infelizmente, que às vezes basta uma chuva mais forte para tirar a pessoa do trabalho daquele dia. Às vezes basta uma pequena dor de cabeça, uma visita que chega e a pessoa deixa o trabalho. Será que esse é o trabalhador que foi preparado? Né? Qual o compromisso que essa pessoa abraçou? Então a gente precisa aprender a desenvolver a responsabilidade, né? Se estivermos ligados à tarefa. Responsabilidade, assiduidade, né? Desejo de servir. Não é à toa, amigos. Vocês se recordam do início da mediunidade do Chico? O Emmanuel pediu 3 coisas para ele, se vocês se lembram? 3. Disciplina, disciplina e disciplina. Só isso. Porque quem é disciplinado vai realizar o que precisa. A disciplina é essencial no trabalho. Focar no trabalho, né? Não se desviar por outras coisas. O Edson Fukuta está comentando aqui no Face, né? Sobre o livro Paulo Estevam, que é um bom livro para estudo, né? Foi minha estrada para Damasco. Legal, Edson. Sim, o livro Paulo Estevam é maravilhoso, né, Edson? Quem não leu, fica aí a sugestão, que é um romance daqueles romances históricos de Emmanuel, né? Belíssimo, assim. É um complemento do Evangelho, o livro Paulo Estevam. Porque o Emmanuel relata ali situações que nem nos Atos dos Apóstolos tem nessas informações. Então, um livro imperdível, né, Edson? Quem sabe um dia também, é que para estudar esse livro ficaria mais complicado, né? Mas fica a sugestão de leitura aí para todos, né?
O Lucas Bonafini aqui, o sobrinho, tudo bem, Lucas? A Ana Bia também, muito boa noite. A Arnilda Klettenberg conosco aqui no Face. E a Silvia está dizendo que tem 2 livros excelentes, esclarecedores sobre mediunidade, que vou tirar da estante e reler, que são A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonato, e Segurança Mediúnica, do Espírito Miramês, João Nunes Maia. O comprometimento do médium é assustador na seara do Cristo. É necessário muito estudo, responsabilidade e renúncia. Muito boas obras mesmo, né? Sugestão aqui da Silvia Guerra, principalmente aí para os médiuns, né? Que se dediquem, né? Estudem, se preparem para realizar bem o trabalho, né? Legal, Ana Lúcia está colocando aqui, levou minhas lágrimas, né? Pois é um romance belíssimo, realmente, viu, amigos? Não deixem de ler, viu? Paulo e Estevão, de Emmanuel. Assim como todos os outros, né? Renúncia, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, são os romances maravilhosos do Emmanuel. Legal, né, Fabiana? Fica a dica aí, né? Paulo Costa conosco, Marli Pompeu, Ana Rosa Camargo, que legal, muito bem-vindos. Vamos dar sequência aqui. A Ruth também dizendo, né, Paulo Estevão foi uma transformação muito grande, né, na vida dele. Sim, relata, né, a transformação grandiosa do Saulo, que se transformou em Paulo, né, uma vida de luz aí, de transformação grandiosa realmente. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Então André Luiz nem imaginava, né, esse trabalho bonito que é realizado na espiritualidade. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Olha que colocação, né? Porque o André Luiz falou que ele nem imaginava que acontecia isso. Tipo assim, o André Luiz pensou que os trabalhadores que realizavam o trabalho aqui na Terra não tinham preparo, né? Chegavam aqui e faziam. Então o Tobias diz, mas você nunca pensou, você pensou por acaso que as obras do bem são operações automáticas que acontecem por si só, né? Sem nada que as impulsione? É lógico, né? Para quando a gente vê um serviço bonito acontecendo, é lógico que tem uma preparação. Quando a gente viu, por exemplo, a missão belíssima do Chico Xavier, não pensem, né, que foi algo que ele realizou chegando aqui, resolveu, vou fazer isso. É lógico que não. Preparação muito, muito antes, existências anteriores preparando esse trabalho. Né, compromisso grande, dedicação, nada surge assim de repente, né? É preciso essa preparação. Nossa visão na Terra, continua dizendo Tobias, costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. O que ele está dizendo? Que durante muito tempo, amigos, tudo bem, Luci? Bem-vinda. Durante muito tempo, né, em nossas existências passadas, nós imaginamos, com certeza, que bastava a oração, pedir a Deus que resolva nossos problemas, né? A súplica. É o que ele está dizendo aqui. A atitude suplicante. Então a gente achava que bastava a oração, não precisava ações no bem. Então quantos nós sabemos que no passado se retiravam do convívio da sociedade para entregar-se a uma vida monástica, né? Aquelas clausuras, aqueles que voltavam a sua vida para a meditação, para as orações, né? Aqueles monges que se retiravam do convívio social. Porque a gente imaginava em tempos recuados
que bastava a oração, pedir a Deus, mostrar a nossa fé, que tudo mais Deus faria, né? Essa era a visão equivocada que a gente tinha. Alguns ainda trazem essa ideia hoje, né? Que é um problema, porque nós já estamos aprendendo que a oração, os Espíritos dizem, é um poderoso auxiliar. A oração não resolve nossos problemas. A oração auxilia. A oração nos prepara, nos motiva, nos dá forças para o trabalho que precisamos realizar, né? Então, só orar não vai resolver. É preciso ação, né? Entretanto, a genuflexão, ou seja, ajoelhar-se, né, não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então, nem só dobrar os joelhos para orar e nem só ficar adorando a Deus, louvando, né? Só isso não resolve. São também ferramentas, né? Importantes. Louvar a Deus, reconhecer a sua grandiosidade, né? Fazer as orações de louvor, de súplica, tudo isso é válido. Mas desde que isso tudo acompanhado pelas ações no bem. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que nos assiste. O vaso que ele diz aqui seria o nosso corpo, né? Então, o que ele está dizendo em outras palavras? É lógico que as bênçãos de Deus jorram sobre nós, caem sobre nós. Aquilo que a Ruth colocou lá atrás, muitos são chamados, né? Deus está nos convidando a todo instante para nos elevarmos, né, a um padrão de vida mais pleno, né, a uma vida mais abundante, como disse Jesus. Mas depende de nossa mudança, de nosso esforço. Então ele está dizendo aqui, é lógico que Deus nos envolve com seu amor, com as suas bênçãos, mas é preciso que nós façamos a nossa parte de purificar, né, o vaso. Porque imagine aquela ideia assim, como se Deus jorrasse uma água bendita do alto e nós somos o vaso que recolhe essa água. Se o vaso estiver sujo, a água vai ficar impura. Nós precisamos purificar, né, o nosso vaso para que a água se mantenha limpa, saudável. Então, o que seria isso? Trabalharmos as questões de como nós estamos enxergando, fazendo uso dos olhos, como nós estamos conversando, fazendo uso da fala, como nós estamos ouvindo, emprestamos os ouvidos à maledicência ou sabemos selecionar. Então isso é purificar o vaso, o corpo. É fazer do corpo um bom instrumento para a ação do bem. Então se a gente não se esforça para purificar o vaso, de que adianta Deus ofertar as bênçãos de mais alto, se nós não estamos aptos a recolher desses benefícios que jorram do alto? Então, amigos, é muito claro isso. Precisamos trabalhar em nós mesmos, né? Precisamos nos purificarmos para sermos bons instrumentos na mão do Senhor. Aí ele diz, não preparamos, pois, neste centro, lá no centro dos mensageiros, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus. Olha que bonito isso. Para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Trabalhadores que se transformem em cartas vivas. O que é isso? Porque não são mensageiros, como o nome diz, né? Centro de mensageiros. Lá no mundo espiritual estão se preparando mensageiros. Aqueles que vêm trazer a mensagem do Cristo para nós, encarnados.
Mas esses mensageiros não vêm com uma carta na mão para dizer, olha, eu vou ler para vocês a mensagem do Cristo, eu sou um mensageiro, olha aqui a mensagem na minha mão. Não é isso. Aqui está dizendo cartas vivas, ou seja, nós vamos ler a mensagem do Cristo, ou deveríamos ler a mensagem do Cristo na vida desses tarefeiros. Olha que diferente que é isso, amigos. Cartas vivas é aquele que fala de Jesus com as suas atitudes. Ele é mensageiro pela sua vivência na lei de amor. Com os seus atos na vida do dia a dia, os outros entendem a mensagem do Cristo, pelas atitudes destas cartas vivas. É muito bonito isso para a gente pensar, né? Tudo bem, amigos, até aqui? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo por enquanto, né? Ainda estamos aqui no capítulo 3, hein? Estou indo sem pressa como a gente combinou, certo? Tá muito cansativo assim? Era bom dar mais pausa ou tá dando para assimilar bem sem dormir aí? Legal, Rafaela, tá dizendo emocionante. Pois é, né? É emocionante mesmo. A gente imaginar, né? Por exemplo, né, Rafaela e amigos, o Chico foi uma carta viva, né? Basta recordar um pouquinho da vida dele, que nós temos muito de Jesus na vida do Chico. Basta ler os relatos, os depoimentos. Chico foi uma das maiores cartas vivas, né, que a Terra recebeu. E quantos outros tarefeiros como ele, né, em menor escala, mas que vem também dando esses exemplos de amor ao próximo, né, de dedicação. Legal, então. A Ruth está dizendo, exemplo de cartas vivas, pessoas que como você transmitem as mensagens e aprendizados do Evangelho de Jesus. Obrigado por me incluir, Ruth, mas eu me considero um mosquitinho aí de... Mas a gente tenta, né? Agora, mais do que retransmitir, né? Como um papagaio, como já disse antes, aqueles que vivem, né? Estamos em busca disso, de tentar viver essa mensagem, né? Para que a gente, além de falar da mensagem, por enquanto estamos aqui falando, né? Replicando a mensagem, mas que eu também, como outros, consigamos viver, né? Essa mensagem em nossas vidas, para que as nossas palavras estejam amparadas pelos atos, né? Aí sim é o que realmente convence, né? Obrigado, Ruth, pelo carinho e pelo incentivo para que a gente busque isso, né? A Teca Pompeu aqui também no Insta, muito boa noite, bem-vinda. Legal, Fabiano, então tá bom. Então vamos seguir mais um pouquinho. Aí ele diz, calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Então André Luiz estava ali, né, admirado com tudo aquilo que ele estava ouvindo, e o Tobias continuou dizendo, raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extensos pretéritos de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade. Olha que complicado, né? Por que muitos então fracassam? Por que muitos não conseguem realizar a tarefa a contento? Porque o passado está muito vivo ainda na nova encarnação. A gente vem com bons propósitos, a gente vem preparado pelo mundo espiritual, mas chega aqui, amigos, o passado ainda está vivo em nós espiritualmente. As nossas quedas anteriores, tudo aquilo que a gente escolheu, né, como vida fácil, como poder, como busca de satisfação dos sentidos, dos prazeres, sem compromisso, tudo isso pesa na nossa vida e faz com que a gente não realize o trabalho a contento. Então esse é outro ponto complicado, né, que faz o espírito fracassar. O passado de erros criminosos, ele coloca. Não é qualquer erro, não, erros criminosos.
Porque a gente, enquanto não se redime, né, perante a consciência e perante a lei divina, o passado está vivo em nós. Enquanto não resgatamos, não transformamos atitudes, não nos tornamos em homens novos, né, deixando para trás o homem velho, o passado está gritando dentro de nós. E isso atrapalha os bons propósitos que trazemos, né? O Edson Fukuda está dizendo, quem ainda não é uma carta, que seja um bilhete, que quando bem direcionado traz grandes resultados. Muito bom, seu Edson. O Edson sempre tem uma tiradinha inteligente aí, né? Se não dá para ser uma carta, seja um bilhetinho, né, Edson? 2 linhas ali, pequenas coisinhas que já vive no bem, né? Vai ser um bilhetinho ali fraterno. Muito bom. Aí ele continua dizendo, em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Olha que colocação inteligente, né? Em cada novo ciclo, quer dizer, cada vez que voltamos à vida para a realização de algo diferente. Ele está dizendo, nós acreditamos mais no passado de erros do que nas possibilidades que temos no presente. E assim a gente complica o futuro. Olha que interessante, né? É como se a gente não acreditasse muito nas nossas possibilidades, não é isso? Sabe aquela pessoa que vem para o trabalho, mas não está ainda acreditando que é capaz, nem ela acredita em si mesma. Então ela está ainda muito assim, eu tenho muita probabilidade de errar, porque eu sempre errei, eu vou errar de novo. Fica aquela visão pessimista, sendo que a gente deveria, né, acreditar mais nas possibilidades do presente para que realizasse a contento para o futuro, né? O Edson, a Luci Faria aqui também dizendo que amou, viu? Até o pessoal aqui do Insta e outros aqui do Face também gostaram muito da sua colocação aí, né? Muito bom. É desse modo que prosseguimos por lá, quer dizer, aqui na Terra, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. O que é isso, né? Ele está dizendo aqui, esses trabalhadores que vieram prontos para realizar o serviço, muitas vezes chegam ao disparate, olha o que ele está falando, disparate, quer dizer, um absurdo de interpretar dificuldades como punições. Sabe, a pessoa que está realizando um trabalho no bem. Aí surgem os problemas, as dificuldades, a pessoa acha que isso é uma punição. Por que Deus permite se eu estou fazendo um trabalho no bem? Não tem olhos de ver que a dificuldade é oportunidade de crescer ainda mais. Porque o trabalhador que está consciente daquilo que deve realizar, ele enxerga as lutas como oportunidade de realizar mais ainda. Imaginemos o Chico, que é a nossa grande referência, se o Chico tivesse desanimado diante dos problemas que surgiram na vida dele. O Chico foi ridicularizado, foi ofendido, foi perseguido, foi maltratado, né? O Chico sofreu de todas as formas e isso só servia para ele dedicar-se ainda mais. Então esses são aqueles que têm olhos de ver. Não se deixam desanimar diante dos problemas que surgem. E aqui é um dificultador para nós, né? Reconheçamos. As dificuldades realmente nos abalam muitas vezes, né? Diante dos problemas, às vezes a gente desiste, a gente desanima, a gente se enfraquece. Mas a lição é, amigos, surgiu o problema, surgiu o obstáculo, façamos mais ainda. Dupliquemos, né, a dedicação, o esforço, a renúncia,
para que aí a gente possa render mais ainda, aquela dificuldade seja uma mola propulsora para mais realização no bem. Aí o André Luiz diz, a essa altura alcançamos enorme recinto. Então eles estavam indo em direção ao lugar lá, né, para encontrar o Aniceto. Então chegou num enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Vocês estão percebendo os detalhes do mundo espiritual? Escadarias. A gente pensa assim, mas os espíritos não vão só flutuando, né? Não vão volitando. Não, né? Lá em nosso lar nós já vimos isso. Os espíritos que volitam não fazem uso da volitação para não, vamos dizer assim, chatear aqueles que não conseguem. Então eles caminham, sobe escada, desce escada. É muito semelhante aos nossos edifícios, né? Então subiram a escada conversando e tal, animados. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Imagina, né? Que lugar maravilhoso, imenso. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Então aquele lugar organizado, bonito, mas com beleza natural, né? Com flores que exalavam perfume, aquelas cores vivas, né? Uma coisa maravilhosa. Um lugar agradável, né? Não uma coisa fria, um lugar, né, sem beleza, sem natureza. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Então, aquelas centenas de espíritos ali entrando eram alunos que se dirigiam, cada um para suas salas, né, para o aprendizado. Com certeza, Luci, com certeza sem poeira, né? Coitados de nós aqui com essa poeira toda. A Fabiana Watanabe está dizendo, precisamos escutar a voz do bem e a superação em cada momento que haja as dificuldades. Muito legal. Escutar a voz do bem, né? Aqueles ouvidos voltados para o alto, né, Fabiana? Ligados à inspiração superior, para o convite do bem, para que não se deixe afetar diante das lutas. Aí ele diz, procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Então eles estavam a caminho do instrutor, né? Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava um novo aluno desde a manhãzinha. Então, Aniceto, né, já estava ali pronto para receber o André Luiz, acolheu com essa simpatia, com essa alegria, né, incentivando ele à chegada ali. Então, eu imagino que o Tobias levou o André Luiz como um pai ou mãe leva a criança para o primeiro dia de aula, né? Sabe aquela companhia que chega ali na escola, fala, agora você vai ficar aí, né? Eu vou voltar. O André Luiz era aquela criancinha ali começando o aprendizado. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Quer dizer, o Aniceto falou para o Tobias, né? Pode ir em paz que eu tomo conta do seu filhinho aqui. Vou cuidar bem dele. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. Então o Aniceto percebeu, né, que o André Luiz estava um pouco ali envergonhado, primeiro dia de aula, né? Não conhecia a turma, não sabia o que lhe aguardava muito bem. Então o Aniceto, muito experiente nesse tipo de início, né, de aprendizado, ele pede para chamar o Vicente, que seria um companheiro agora de André Luiz, para dar ali
o acolhimento, as boas-vindas, né? Toda essa atenção com o cuidado, né? Para que André Luiz se sentisse integrado, né? À nova turma. E voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Então, entenderam? Lembra que o Aniceto falou, né? Nós estudamos na reunião passada, o Aniceto disse que ele tem uma turma de espíritos que desempenharam profissões diferentes na Terra, né? Ele tinha engenheiro, médico, sacerdote, dona de casa, pedreiro, pintor, serviços gerais. Vocês se recordam que ele falou isso, né? Então ele está dizendo aqui que médico nessa turma só tem um, que era o Vicente. E como o André Luiz também tinha sido médico, o Aniceto, né, muito sabiamente, iria colocar o Vicente para ser o companheiro ali de André Luiz, ficar mais próximo dele. Porque eles teriam afinidades, né, pelo menos no campo profissional que desempenharam, teriam ali coisas, né, a conversar de acordo com a função que desempenharam na Terra. Não havia decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. Vicente, André Luiz, é nosso novo colaborador. Desculpa, é assim, ó, Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador, falando para o Vicente, né? Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. Então, confiou ali a Vicente, né? Dar atenção e acolhida fraterna a André Luiz. O Edson está perguntando aqui, estou um pouco confuso, aquela oração de Teófilo já aconteceu? Não, ainda não. Não chegou a oração ainda não, viu, Edson? O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham depois juntos para instruções após o meio-dia. Bom, aí assim a gente termina o capítulo 3. Agora, amigos, a partir do 4 é que vai ficar bem interessante, porque já começam, né, alguns relatos, o André Luiz conversando com o Vicente, já percebendo experiências mais de cada um, os problemas que tinham, né? A forma como lidaram durante a vida de encarnados. Então a gente vai começar a perceber aqui já relatos mais interessantes, tá? A partir da próxima semana de estudo. Tá legal? Então o próximo estudo mantemos na segunda-feira próxima, tá bom? Como tenho dito, né, vamos manter um tempo ainda às segundas, deixa mais à frente se for possível alterar, mas por enquanto ficamos com as segundas-feiras, tá legal? Conto aí com a compreensão de vocês, desejando aqui, vamos agradecer, né, aos bons espíritos amigos que nos orientaram em mais essa noite de estudos, agradecer a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Agradeço também a cada um de vocês que compartilharam conosco desse momento, se dedicaram a ceder essa 1 horinha aí para o estudo, né, para o aprendizado em conjunto. Rogo a Deus por todos nós que nos ampare, que nos abençoe em nossos lares, com nossa família, com nossa vida, para que a gente prossiga aí sem desânimo, com muita fé, com muita esperança, e que possamos nós, né, na próxima semana, nos reencontrarmos para mais um momento aí de estudo, de confraternização. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, sempre muito fraternos, muito generosos, aí sempre endereçando mensagens tão, né, carinhosas. Agradeço muito e vamos prosseguindo, né? Na próxima segunda-feira
lembrando, né, aqueles que estudam conosco também o Evangelho, na próxima quarta, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, tá legal? Se não me engano, nós vamos falar sobre a parábola do devedor implacável, vamos começar com ela. Tem assuntos bem interessantes, nós vamos falar também dos eunucos, né? Um ensino que Jesus deixa sobre o divórcio. Tem alguns ensinos importantes aí nesses capítulos 18, 19, né? Que nós estamos lá do Evangelho de Mateus. Tá legal? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, que os bons espíritos amigos possam fluidificar nossas águas, nos deixar o amparo necessário. Obrigado, Débora, muito obrigado, Luci, a todos que estiveram aqui conosco, Zuleide, Arnilda, Edson, todos os amigos e amigas aqui que já deixaram suas mensagens. Minha gratidão. Meu abraço fraterno, meus votos de muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre e que nós preparemos, então, como estudamos hoje, preparemos o nosso vaso, né? O nosso corpo, para estar o mais purificado possível, purificado no sentido de renovado, né? Que a gente vá trabalhando, tudo aquilo que em nós impede recolher as bênçãos do alto, que nós melhoremos a nossa visão, que nós melhoremos a nossa audição, que nós trabalhemos as nossas falas, para que tudo isso possa estar mais ajustado com as lições de Jesus, que nossos olhos possam enxergar as belezas, né, da natureza, focarmos mais no bem, não nos determos no mal, que da nossa boca saiam palavras de luz, de consolo, de estímulo, que nossos ouvidos não sejam emprestados para a maledicência, para a fofoca, para aquilo que desune, mas que possamos fazer bom uso do nosso corpo, que é o nosso instrumento de ação na Terra. Boa noite, querida amiga Bruna, tá legal? Deus te abençoe também. Muito obrigado, igualmente. Tudo bem, amigos? Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus. O meu abraço fraterno. Tchau, gente. Muito